muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde para você que está vendo à tarde e uma noite excelente para você que está vendo à noite. Amanhã é mais um dia da nossa escola bíblica dominical e atendendo alguns pedidos de alguns irmãos, foi nos dado uma pergunta: pastor, por que o senhor não comenta o trimestre da nossa lição? E eu vim com essa proposta, convidando você para a revista da CPAD, Lições Bíblicas em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. O comentarista dessa lição é o pastor Ezequias Soares e o objetivo é nós fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. Então eu quero te convidar, neste primeiro momento, como nós não fizemos da primeira e da segunda lição, nós vamos estar fazendo um apanhado dessas duas lições e hoje à noite eu vou mostrar aqui no nosso canal @EstevãoPR, nós vamos também estar divulgando a lição de amanhã. Então, meu amigo, se você gostou desse vídeo, inscreva e venha participar conosco desta escola dominical. Se você gostou, inscreva no canal, deixe seu like, comentários e vamos crescer em graça, em conhecimento. Se você tiver alguma pergunta, você também pode fazer para nós através do nosso canal. Vai enviando as perguntas e, à medida do possível, nós vamos estar respondendo para que a Igreja de Deus seja edificada. Então, meus amados, quando nós falamos de seitas e heresias, nós estamos falando de tudo aquilo que se levanta de forma teórica e prática contra a fé cristã. Quando nós observamos, e nós vamos falar no decorrer disso, muitas vezes falaremos sobre a expressão correta, ou seja, a terminologia grega sobre esta palavra e as demais visões que nós temos de outros pensadores a respeito deste tema. Mas, quando se fala de seitas e heresias, é tudo aquilo que as pessoas usam como palavra de Deus que não é palavra de Deus. As pessoas usam para tentar adaptar a Bíblia ao seu modo de agir e de falar. As pessoas usam a Bíblia para defender até mesmo o seu pecado. Então, diante disso, o pastor Ezequias Soares e nós, da Assembleia de Deus, de todo o Brasil, estamos nessa batalha constante. Então eu quero te convidar, você que não participa de culto de oração, culto de doutrina, culto de ensino da palavra, como a escola dominical, venha fazer parte. É uma bênção. Aqui em Belo Vale, todos os domingos pela manhã, nós temos aqui presbítero Adilson, grande professor que tem nos auxiliado aqui, Diácono irmão Altair também, que está dando aula conosco, e eu, estamos aqui também para dar essa cobertura de graça a todos os presentes da escola dominical. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos à aula de hoje. Como eu já disse, nós vamos falar da lição de número 1, que tem por título Quando as heresias ameaçam a unidade. Veja bem, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Quando vai surgindo o levantamento de questões que contradizem ao ensino verdadeiro da palavra de Deus, isso ameaça a unidade da igreja porque gera a divisão, causa a divisão. Então, normalmente, surge dentro desta igreja partidarismo, porque a igreja é constituída de família.
Então, quando nós temos uma família que defende uma forma de ser e a outra que defende outra forma de ser, né? Isso torna uma divisão dentro da igreja, isso é um mal para a unidade da igreja. E o que Jesus diz através da sua palavra é que a igreja precisa estar unida em um só propósito. E o nosso propósito é revelar Jesus Cristo ao mundo. E Ele é a palavra. Ele é a verdade. Por isso que João escreve: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então, quando nós analisamos a palavra de Deus, nós estamos analisando Cristo. Então, eu costumo dizer o seguinte: as leis deste mundo, principalmente a brasileira, é referida pela nossa Constituição Federal, ok? Instituída em 1988, né? Diga-se de passagem. Mas, para nós que cremos em Deus, além de obedecer à lei dos homens, que é as leis deste mundo, nós precisamos também pautar na palavra de Deus, porque a constituição do crente para ele morar no céu é a Bíblia Sagrada. Então, meu amigo, você que tem tentado de alguma forma adaptar o evangelho à sua forma de viver, adaptar o evangelho ao pecado que você pratica, você não encontra nenhuma base na palavra que te dá qualquer condição. Porque a primeira condição para vivermos uma vida santa e irrepreensível é arrepender do nosso pecado e mudar de vida de forma radical. As pessoas às vezes falam que arrependimento é mudança de mentalidade. Não, arrependimento é mudança de vida. E se você teve a vida mudada, é a palavra de Deus que vai tirar todas as arestas deixadas na sua caminhada, seja você de qualquer circuito que vem. Se você vem do catolicismo, se você vem da Umbanda, da Macumba, se você vem de outras religiões, de outras seitas por aí, dos mormons, se você vem da Cristã do Brasil, se você vem de outras denominações que não se adequam à palavra de Deus, que não crê na doutrina da palavra de Deus, você precisa entender que nós vivemos aquilo que João escreve: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, meu amigo, vem conosco, porque vamos aprender muito. O nosso textual está dizendo: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalha da fé que uma vez foi dada aos santos. Judas capítulo 3. Quando nós observamos a palavra, o livro aqui ele tem um propósito: defender as acusações, defender os levantes de Satanás e daqueles que se dizem cristãos, muitas vezes para adaptar o evangelho à sua forma de vida. E agora o apóstolo está dizendo que precisamos defender a fé que uma vez nos foi dada. Então ele está dizendo: essa fé nos foi dada na cruz. Então todas as respostas estão na cruz de Cristo. E uma vez que as respostas estão na cruz de Cristo, a nossa lei espiritual depende exclusivamente disso. Amém? Nossa verdade prática está: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina cristã. Então aqui está uma definição da nossa palavra-chave, que é heresia, né? Ela está dizendo: são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina
cristão. Então hoje nós temos costumes, sim, mas o que rege a lei espiritual da nossa igreja é a palavra de Deus. Então aqui está a mente de Deus. E se tem pensamentos contrários à mente de Deus, nós, como Igreja de Cristo, devemos combater. Amém, meus amados? Farei um panorama geral da lição de número 3. Desta vez, nós vamos tomar apenas os pontos principais dessa primeira lição. Então, quando nós olhamos o tema, quando as heresias ameaçam a igreja, né, a unidade da igreja, nós vamos ver aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele escreve, né, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, que tem esse dever como apóstolo Pedro representando os judeus e o apóstolo Paulo representando os gentios. Então nós vamos ver aqui uma característica de uma igreja que, se Deus não manifestar graça e poder, ela se divide por si só. Porque enquanto eu tenho apóstolos defendendo os judeus da origem abraâmica, nós também vamos ver o apóstolo Paulo colocando-se a ponto de morrer para levar salvação àqueles que não é da descendência de Abraão, mas que abriu o coração para a fé em Deus. Vamos à leitura bíblica, Atos, capítulo de número 20, no versículo 28 ao 31. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair discípulos para si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas cada um de vós. Aqui, irmãos, em Atos capítulo 20, está a necessidade que Paulo está vendo. Paulo está chegando ao fim da sua caminhada e ele percebe a necessidade de advertir a igreja e dizer: ei, no meio de vocês vai surgir pessoas que vão contrariar tudo que vos ensinei, mas mantenha o seu coração firme, mantenha a sua vida firme, dentro desse propósito que vos falei. E também aparecerão homens no meio de vocês que vão querer fazer discípulos para si. Ei, meu amado, Cristo nos chamou para ser seus discípulos e não seguir homens segundo a forma de vida que ele quer. Não, Deus quer que eu o siga e seja discípulo fiel ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que dentro da igreja vai surgir homens que vão se levantar, né, falando coisas perversas para atraírem discípulos para si. Ou seja, todo aquele que quer dividir a casa, todo aquele que quer dividir a igreja, ele tem o propósito de dividir a igreja, atraindo pessoas com palavras de persuasão, com palavras enganosas, contrariando até mesmo a palavra santa do Senhor, para vivermos aquilo que ele quer. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, antes de ver isso acontecer, ele está prevendo pelo Espírito Santo, dizendo: sai fora disso, isso é furada. Esse é o propósito. O segundo propósito, a palavra de Deus está em 1 Pedro, capítulo de número 3. E se você tem e queira participar no meu canal, nós temos uma palavra que foi ministrada
né, lá na igreja do Tijuco, do diácono Leonardo, né? Nós estivemos ali numa campanha e nós ministramos sobre a carta de 1 Pedro. Se você quiser dar uma olhadinha, visita o nosso site, o nosso canal e olha essa mensagem. Mas vamos aqui à palavra. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos perdia a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. O apóstolo Pedro, ele tem o cuidado de mandar eu e você, como igreja de Deus, santificar. Santificar quem? A Cristo. E santificar por quê? Porque uma vez que nós santificamos o nosso coração, nós vamos estar preparados para defender a palavra do Senhor. Porque a qualquer momento vai surgir pessoas que vai nos acusar, colocar algo em nossa mente, em nosso coração, vai falar mal de nós. É como se nós vivêssemos um evangelho totalmente errado e eles agora querem nos corrigir para vivermos diferente, hein, meu amigo? O meu Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então a sua palavra não muda. Um dos atributos do meu Jesus é que ele é imutável, ele não muda. Aquilo que era, aquilo que é, aquilo que será, é do poder, da graça do nosso Deus. E sendo assim, meu amigo, ele não muda. E com ele não há sombra de variação. Então, se as pessoas estão te acusando e você está sendo fiel à palavra, fique firme, resistir firme às ciladas do diabo, porque ele vai ter que fugir de vós, em nome de Jesus, nosso Deus, nosso Pai. Mas também temos aqui a carta, a segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, que ele vai dizer assim, ainda na nossa leitura bíblica em classe: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já ide de largo tempo. Não será tardia a sentença, e a perdição não dormita. O apóstolo Pedro está sendo um pouco mais radical na sua segunda carta que ele envia, porque ele está dizendo: ei, vai surgir no meio de vocês falsos profetas. Ei, não é só aqueles que falam em nome de Deus, mas vai também surgir falsos doutores, aqueles que estudam a palavra para trazer segundo a sua vivência diária e aquilo que ele defende como regra, distorcendo a palavra para serem ouvidos pelos homens. Ei, quando se fala de doutor, são homens estudados, eles estudam para manipular o seu coração, mas Deus está dizendo, eles vão surgir, mas se você estiver com a vida santificada, purificada, na água limpa e no sangue da cruz, você vai estar apto para defender a sua fé. Ele vai dizer também que vai introduzir encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor que os resgatou. Eles vão colocar em xeque, em dúvida, a morte vicária de Cristo. E é neste momento que nós devemos estar atentos, pedir ao Senhor discernimento para nós não sermos levados para este vento
de doutrina. Ele também vai dizer que muitos seguirão as suas dissoluções, ou seja, muitos andarão seguindo estes doutores, seguindo estes falsos profetas, que estão blasfemando o caminho da verdade. Por que eles fazem isso? Por avarícia, por dinheiro. Farão negócio com a palavra. Eles vão usar a palavra para ganhar dinheiro. Eles vão usar e distorcer como convém, porque eles querem atingir você e o seu dinheiro, mas não tem interesse de atingir o seu coração para você ter uma vida transformada. A preocupação do apóstolo é a mesma preocupação de Deus e da igreja. Por quê? Porque quando você foi alcançado, não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Diante disso, queridos, eu quero comentar com vocês os principais tópicos, né? Quando nós observamos essa lição, ela tem no seu primeiro tópico, quando o comentarista coloca o tema as ameaças dos lobos vorazes, né? Então nós vamos passar aqui um passo a passo. Quando ele fala dos cuidados pastorais, ele está falando que eu, como pastor, que a liderança da igreja precisa estar atento, porque o nosso adversário, ele está em derredor. Ele não pode nos tocar. Ele não pode nos infringir, porque nós somos a igreja de Cristo, o leão da tribo de Judá. Ele ruge como leão, mas ele não é leão. Ele ruge porque ele tenta imitar o Senhor, mas ele não chega perto do Senhor. Então, quando nós estamos firmes no propósito, fiel à palavra de Deus, ele não consegue distorcer. Mas Deus, ele tem algo especial para a sua vida. Deus, ele quer mudar o seu coração, ele quer deixar com você uma liderança que cuida, uma liderança que sabe ter resposta certa na hora certa. E se você participa dos cultos de ensino, você conhece o seu pastor, você conhece aquilo que ele pensa, aquilo que ele ensina sobre a palavra de Deus. Quando nós observamos aqui, os cuidados pastorais defesa da palavra. Os cuidados pastorais são defesa da ética cristã. Os cuidados pastorais defesa e cuidado com o rebanho de Deus. Então deixa eu te dizer para você, é fácil você conhecer um falso pastor. É quando ele não cuida das suas ovelhas, quando o desejo dele é só pessoal. Mas o verdadeiro pastor é aquele que cuida da ovelha, é aquele que vai em busca da que se perdeu, é aquele que vai e cuida daquela que está ferida, é aquele que no seu dia a dia ele tem um ensino didático, prático de fé, ou seja, ele não só fala, mas ele também vive a prática dessa palavra. Ei, meu irmão, é um grande desafio para nós que estamos liderando a igreja de Deus, mas há uma necessidade de vivermos a prática da palavra. Então, se você está sob liderança de alguém que não vive o que prega, vigia, sai fora, em nome de Jesus, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Amém, meus amados? Aí o segundo tópico vai falar sobre depois da minha partida. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, na sua carta, quando ele está falando ali no capítulo 20 de Atos, ele está dizendo que a qualquer momento o Senhor vai levá-lo. A qualquer momento ele vai morrer, ele não vai estar mais aqui. E a preocupação dele porque ele está dizendo, foi o Espírito Santo que nos inspirou para trazer a vocês essas verdades do Evangelho. Então se cuida, vigia, ouve, esteja atento. Observa todas as coisas, observa a conduta, observa.
e não deixe ser enganado por esses falsos profetas. Não deixe ser enganado por esses falsos doutores, mas saiba de uma coisa, que o verdadeiro profeta, Jesus de Nazaré, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então deixa eu te dizer, não importa se o apóstolo Paulo se foi, não importa se o apóstolo Pedro se foi, deixaram o seu legado de graça, ensinando a igreja de Deus. Agora somos nós que devemos tomar a rédea da palavra de Deus e viver a prática dessa palavra para que vidas sejam salvas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A terceira parte vai falar sobre a origem dos falsos profetas. Aleluia. O comentarista, pastor Ezequias Soares, colocou como lobos vorazes que surgem dentro da própria igreja. Ei, o inimigo não está lá de fora. O inimigo está aqui dentro. Porque aquele homem, aquela mulher que dá uma brecha a um desejo próprio, a um desejo carnal, a um desejo perverso. E de repente, ele toma a liderança de algum departamento, ou mesmo não tomando nenhuma liderança, ele consegue introduzir, colocar no coração de pessoas, mudando a verdade de Deus em mentira. Mas a Bíblia diz que aqueles que usam de engano não permanecem na casa do Senhor. Então, regala os seus olhos, abre o seu coração e deixa o Senhor Jesus mudar a sua vida. É interessante que nesse tópico aqui da origem dos falsos profetas, dos lobos vorazes, né, eles vão surgir dentro da própria igreja, né? Vai se levantar homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos para si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Eles criam uma nova doutrina contrariando a palavra. Eles criam um novo ensino contrariando a palavra. E de repente eles fazem discípulos que defendem a sua causa. Meu amigo, o nosso Deus não dorme. E Ele está esperando você abrir o seu coração. Se você caiu nessa cilada, hoje é dia de você voltar. Se você caiu nessa cilada, deixe o Espírito Santo te envolver. Não vai atrás de falácias. Não vai atrás de homens que não vivem uma prática cristã adequada. Eles falam de amor, mas não amam. Eles falam que ora, mas você não vê eles no culto de oração. Eles falam que lê a Bíblia, mas eles não vêm nos cultos de ensino. Ei, meu amigo, se você não mudar de vida, você vai continuar errando. Por isso que a palavra de Deus diz: errai-vos por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus revelado ao mundo. E se você não conhece a palavra, você está dando brecha para Satanás e aqueles adeptos dele que tomam posse do desejo perverso e enganoso dele para destruir o seu coração. Meus amados, partindo agora para o subtópico 2, ele vai dizer assim, pastor Ezequias Soares vai colocar: o que é apologética? Né? Apologética cristã é a defesa lógica racional da fé cristã e suas práticas doutrinárias. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo nos adverte, né, a gente pensar: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando o apóstolo Paulo escreve, ele está dizendo: precisamos ser crentes racionais. Ainda que quando nós falamos de fé, é algo que não é palpável, mas nós estamos falando de algo que, com razão de Cristo em nós, faz Ele nos revelar a sua palavra e nos direcionar para uma vida nova. Quando nós observamos aqui, né, a expressão apologética é a defesa lógica racional da fé. Nós precisamos disso. Eu preciso defender a minha fé.
Eu preciso defender, porque muitos estão confundindo as coisas. E o Evangelho de Deus é transformação. Se você é crente, se você frequenta uma igreja e não tem uma vida transformada, você está enganando e sendo enganado. Ei, o Evangelho é libertação. E por que você ainda está preso neste cigarro, nesta bebida? Ah, mas é uma vez no dia. Ei, Deus, Ele quer uma libertação completa para a sua vida. Receba em nome de Jesus. Meu amigo, talvez você está frequentando a igreja há muitos dias, você não pode ir numa festa que você encharca, que você bebe, que você se entrega aos seus próprios desejos. Deus quer te libertar, Deus quer te salvar. Não deixe que esses lobos vorazes te convidem. Muitos estão dizendo e falando, mas não faz mal. Não faz mal? O santo, ele não mistura com o profano. Não tem como. Quando nós somos santos, nós somos santos. Deus não quer um crente alterado. Deus quer um crente santificado, que ele pode contar, atento, íntegro, racional, visionário das promessas do Senhor. Então nós precisamos defender a nossa fé. Nós observamos aqui que Pedro, no segundo tópico, o que a defesa de Pedro refere? Pedro agora, ele está trazendo à luz, a fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações. O que define você como cristão autêntico e verdadeiro? Como homem que foi transformado por Deus? A partir do momento que a sua vida é uma leitura, é uma carta aberta de Deus aos homens. Tudo que você faz, glorifica o nome do Senhor. Tudo que você faz, exalta o nome do Senhor. As pessoas olham para você e vê Jesus através do seu sorriso. Ele vê Jesus através do seu abraço. Ele vê Jesus através dos seus olhos. Então, levanta. Toma sua posição e fica firme. Não se abate. Não se abate com acusações. Não se abate com o levianismo que tem surgido, descaracterizando você. Então Pedro agora levanta para dar uma resposta para que nós não tenhamos dúvida quanto àquilo que o Senhor tem para nós. Pedro aqui está dando uma resposta com base à doutrina cristã. Não é uma acusação que te tira da presença. Por que devemos combater as heresias? É muito fácil. Porque se nós não combatermos as heresias, nós pereceremos. Nós perderemos a nossa fé. Nós perderemos a nossa esperança. Então, meu amigo, venha mudar de vida. Venha conhecer o Senhor. Precisamos saber refutar biblicamente. Não é simplesmente falar, não acredito nisso, não. Com base em quê? É com base na palavra de Deus. É com base na palavra de Deus que nós vamos refutar essas pessoas que vêm com outras tendências. E para que nós precisamos defender a nossa fé? Para ajudar os outros à compreensão da fé. Meu amigo, eu preciso ajudar aqueles que têm dificuldade. Então é aí que eu entro para ajudar os meus irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero entrar no terceiro tópico, o que são heresias? Nós olhamos aqui, há uma definição da palavra seita e heresia. A palavra hereses no Novo Testamento grego é traduzida como seita e heresias. A verdade é que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristão. Pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. Então, quando no início da igreja primitiva, os cristãos também foram considerados uma nova seita. Mas
A palavra de Deus, como sendo verdade, ela ultrapassou tempos e geração, quebrando todas as arestas que o inimigo deixou durante o caminho, trazendo-nos essa liberdade de proclamar o ano aceitável do Senhor, comprovadamente através da palavra de que Jesus é a única saída para o homem, de que Jesus é o único que pode transformar o mais vil pecador numa nova criatura, né? Então eles olhavam para os cristãos como uma seita, mas depois eles teve que reconhecer que Deus está com este povo, que Deus habita no meio deste povo, que Deus escolheu este povo, que Deus chamou você para uma novidade de vida. Aí ele está fazendo uma definição também sobre, né, as seitas e heresias, e ele vai dizer quem na Bíblia nós podemos apontar e dizer que eram os hereges, que era a seita daquela época, no período de Jesus, os saduceus e os fariseus. Os saduceus porque não acreditavam na ressurreição. E os fariseus porque, como guardadores da lei, eles tinham a palavra, mas não praticavam. É muito fácil eu pregar a palavra. Difícil eu sair nas ruas e as pessoas ver Cristo em mim, né? Então, os fariseus, eles conheciam a palavra, mas não viviam. Os saduceus, eles já defendiam que não havia ressurreição. Por não haver ressurreição, eles não acreditam na ressurreição de Cristo. E eles esquecem que um dia todos nós daremos conta a Deus diante do nosso Senhor. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. Eu quero finalizar essa primeira lição com muita alegria e te convidar. Daqui a pouco eu vou lançar a segunda lição. Somos cristãos. Por quê? Porque agora fazemos parte e somos reflexo do verdadeiro Cristo, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que somos cristãos? Porque somos pequenos cristos na terra. Nós revelamos a imagem dele, uma vez que fomos transformados por ele. Se você gostou, venha comigo, amém? Para a nossa segunda lição, e eu gostaria muito de te convidar para até a noite. Nós vamos estar fazendo a segunda e a terceira lição, e a partir de semana que vem, todas as sexta-feiras, nós vamos estar lançando a lição de domingo para você poder ouvir, aprender e compartilhar. Nos ajude, inscreva-se no canal e venha participar da escola dominical que acontece nas Assembleias de Deus de todo o Brasil, de norte a sul, leste a oeste. E se você não frequenta a escola dominical da sua igreja, venha participar em nome de Jesus. Deus abençoe.